A osteoporose é uma doença crônica caracterizada pela perda progressiva da densidade mineral óssea, o que leva ao enfraquecimento dos ossos. Fatores como a idade, estilo de vida, hormônio, a predisposição genética, por exemplo, estão ligados ao seu desenvolvimento. A osteoporose é classificada como uma doença osteometabólica. Isso significa que algumas condições podem afetar o metabolismo ósseo, ou seja, a formação, manutenção, bem como a reabsorção óssea. Antes de tudo, é importante que saibamos que existe um equilíbrio constante na modelação óssea em nosso corpo. Em indivíduos saudáveis, esse processo ocorre de forma equilibrada, mantendo a densidade óssea constante, ou seja, existe um equilíbrio natural entre a formação e a desmineralização óssea. Processo esse que denominamos de osteogênese, que compreende a formação óssea, e a osteoclastogênese, que é responsável pela reabsorção óssea. Ambos possuem células específicas. Na osteogênese, observa-se a criação do novo tecido mediada por células denominadas de osteoblastos. Já na osteoclastogênese, a desmineralização é realizada pelos osteoclastos. Inclusive, os ossos são uma importante reserva de cálcio, podendo ser mobilizados de acordo com a necessidade do organismo pelo osteoclastos. Classificação. Quase todas as ocorrências de osteoporose em homens e mulheres são primárias e ocorrem sem uma causa subjacente identificável, geralmente relacionado ao envelhecimento e quedas nos níveis de estrogênio. Secundário. Ocorre como consequência de outras condições, como a deficiência nutricional, como a carência de cálcio e vitamina D, uso de medicamentos como os corticoides a longo prazo ou doenças como a endócrina. Segundo a Fundação Internacional de Osteoporose, estima-se que cerca de 10 milhões de brasileiros possuem a doença, mas apenas 20% sabem disso. E esse número não é simplesmente por ignorância da população, que não busca por cuidados, mas a osteoporose é titulada como uma doença silenciosa, assim como a hipertensão, por exemplo, o que leva à sua descoberta já em estágios mais avançados, como a fratura óssea, que pode aparecer após traumas de baixo impacto, que é chamado de fratura por fragilidade, e que está associada à queda, que normalmente não traria danos anatômicos. Já no panorama global, estima-se que cerca de 200 milhões de pessoas possuem osteoporose, sendo que as mulheres são as mais afetadas, e é claro que essa prevalência maior em mulheres não ocorre somente por hábitos como alcoolismo, tabagismo e genética, mas também devido à menopausa. A menopausa é um processo fisiológico natural e é definida como amenorreia, ou seja, é a ausência de menstruação, período que marca o fim do ciclo reprodutivo feminino. Durante a menopausa, ocorre a diminuição significativa do hormônio estrogênio, que é responsável por ajudar a inibir a atividade dos osteoclastos, e por isso a visita regular ao médico é necessária, principalmente quando já é de conhecimento histórico da doença na família, quando se é fumante, alcoólatra e sedentário. E claro, as mulheres que estão no período de menopausa vale ficar mais atentos. O padrão ouro para o diagnóstico dessa condição é o exame de densitometria óssea, que combinado com um tratamento adequado reduz o risco de fratura em aproximadamente 50%. Já na prevenção, observa-se que a alimentação balanceada, assim como a ingestão de cálcio e a exposição à luz de forma moderada para o estímulo da vitamina D é essencial, mas em casos em que a alimentação não atinge valores adequados, a suplementação pode ser uma alternativa, mas sempre com a orientação médica, pois o consumo inadequado pode resultar em hipercalciúria e hipercalcemia, por exemplo. A atividade física contribui para a saúde óssea, assim como a manutenção da saúde muscular, o que auxilia inclusive o equilíbrio e, consequentemente, diminui o risco de queda. Entre os tratamentos em que se utiliza medicamentos, inclui, por exemplo, os bisfosfonato, como o aledronato, que reduz a desmineralização óssea e seu risco de fratura. Denosumab, que previne a perda óssea. Romosumab,
indicado para o tratamento da osteoporose em mulheres na pós-menopausa e que possui um grande risco de fratura.